Cris, e a nossa pergunta do dia? Pergunta do dia. O que é ser próspero? O que é ser próspero? Acho que deve ter um monte de definição, né? Acho que as pessoas pensam Deve ter de muitas várias definições. maneiras, né? Deve ter. E talvez algumas pessoas talvez nem saibam o que é, não saibam o que é prosperidade, né? Só pensam em riqueza, 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 né? Exatamente. Então já é um bom motivo para a pessoa descobrir o que é ser próspero. Com certeza. O que é prosperidade. E aproveitando, né, o gancho da prosperidade, nós trouxemos aqui um convidado especial Muito especial. que gosta Que muito fala de muito finanças, desses né? E assuntos. nos ajuda muito. É o Bispo Clodoaldo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Obrigado, Bispo boa Clodoaldo. tarde. Boa tarde. Consegui chegar. Glória a Glória a Deus, Deus. gente. Não temos o que reclamar. Homem que alegria. chegou antecipadamente, está acompanhando nosso podcast, intercedendo por nós. É E tem verdade. muito conteúdo para passar aqui para nós. Gravem isso. Isso é um ponto positivo. Ô, Bispo Clô, mas você estava aqui, né, com a gente nos bastidores, ouviu a gente falar um pouquinho sobre educação financeira, né? E ouviu a nossa pergunta do dia, o que é ser próspero. E então fala pra gente o que a Bíblia nos ensina sobre prosperidade. Eu queria começar falando o que ela não ensina, né? Uau. Porque às vezes a gente quer saber o que é uma coisa e a gente fica imaginando o errado, né? Sim. Então, assim, ser próspero não é ser rico, porque o ser rico está totalmente ligado ao ter, Sim, né? nossa. E a prosperidade está ligado ao Ao ser. ser. É. Uau. E dentro dessa linha, nós podemos falar que prosperidade é eu ser uma pessoa completa, eu ter suficiência no sentido de, poxa, não me falta nada. Um versículo que nós usamos muito, o Senhor é o meu pastor Nada me e faltará. nada me faltará. Então ali me fala de uma suficiência, me fala de um Deus que me supre. E é isso, ele não fala assim, eu vou te encher de dinheiro, ele fala, eu não Sim. vou deixar faltar nada para Sim. você. Uau. Sim. Em Uau. todos os aspectos, né? Tá Todos falando os de aspectos. riquezas, né? Não é de dinheiro, né? O dinheiro está totalmente voltado, relacionado a você ter As suas grana, ter conquistas, dinheiro. né? A conquistas. É a conquista. E dentro da prosperidade, o dinheiro está dentro da prosperidade, Sim. mas não se limita a isso, né? Ele E não seria o carro-chefe. Não é Não. ele E é o que as pessoas pensam na lata, assim, né? Eu sou Prosperidade próspero se eu ligada tiver ao dinheiro. dinheiro, né? Só sou próspero se eu tiver dinheiro. É isso Uau. mesmo. Uau. Esse sentimento de escassez também que muitas vezes a pessoa ela tem, o bispo, porque sofreu de repente na infância algum problema com escassez, com falta. Isso pode reter a prosperidade na vida da pessoa se ela não tiver essa mudança de mente? Eu acho que nós temos vários bloqueios, né? Sim. Hoje eu consigo. Eu falo testemunhar um pouco sobre finanças, porque eu tenho uma história, eu até ia trazer uma foto pra gente ver da casa onde eu morava. Não trouxe? Não Ah, trouxe. eu vi na rede aquela vez. Pois queria é, ver. eu vi na tenho. rede de jovens, Fica para uma outra legal. oportunidade. Mas existe uma história de transformação, né? Então, Sim. completando a prosperidade, você só consegue ser próspero na plenitude da palavra quando o Senhor Deus entra na nossa vida. Verdade. Sim. Ele faz toda a diferença. E quando ele entrou na minha vida, né, iniciou um processo de prosperidade, eu pude experimentar algumas coisas, incluindo um destravar da mente Sim. de bloqueios, Bloqueios do passado. ensinamentos corretos, né? Por exemplo, nós temos aqui como igreja ensinamentos corretos sobre finanças, Sim. sobre dízimo, sobre ofertas, sobre várias coisas. E eu não falo isso porque eu vivo no ambiente, eu falo isso porque eu experimento Sim, isso. você vive isso. Os desbloqueios assim na mente que você fala, cara, onde que isso estava dentro de mim? Por exemplo, aquele conceito errado de nós darmos dinheiro para Deus. Sim. Sim. Porque Porque é o conceito de que Deus não precisa de dinheiro. E é aquela coisa que está impregnada na sociedade hoje, né? Infelizmente. E quando nós trazemos com aquela ideia de eu vou dar um dinheirinho, uma moedinha, Sim, sabe, para sim. Deus, Sim. como se ele precisasse, né? Eu vou dar o último, né? Aquilo que me sobra. Aquilo que não me faz falta. E normalmente é isso mesmo, é o resto, né? É o resto. É isso aí. Sendo que ele tem o completo para nós, né? O pleno. Deus tem o pleno e a gente quer dar o resto para ele. É. Mas como que a gente é, né, Cris? Pelo amor de Deus. Então Por isso são que a gente tá bem. bloqueios. Não adianta só
você acreditar e você... Tudo isso é muito bom, planejamento eu sou Sim. totalmente a favor, Sim. mas nós temos alguns bloqueios na mente que Nos o Espírito impedem Santo, de sim, Sim. de avançar. alcançar essa Sim. prosperidade E a plena. gente precisa ser muito sincero, muito... deixar mesmo o Espírito Santo trabalhar na nossa mente, no nosso coração, na nossa história, para que esses bloqueios caiam. Então, não é só trabalhar, Sim. não é mesmo. Não é só, né? Não é. Não é só Não. fazer dinheiro. Não é. Vai Não muito é. além, né, Vai Bispo? muito além. E a Bíblia, ela nos ensina. Ela tem ali, porque a Bíblia é o manual de vida, né? Tudo que nós precisamos está ali. E quanto à prosperidade? Você falou que nós precisamos aprender o que não fazer também. Sim. Mas o que fazer? Eu creio que a Bíblia, ela me ensina algumas coisas a respeito de prosperidade. E eu pensando para vir aqui, eu queria falar sobre 3. Eu queria falar sobre honra, porque a prosperidade está ligada à honra. Sim. Então, se eu quero honrar, se eu quero ser próspero, eu preciso aprender a honrar. A honrar quem? A honrar o meu Deus, a honrar os meus pais, a honrar a minha liderança, seja o meu chefe, seja o meu pastor, seja o meu líder, Sim. independente do ambiente. Então, Sim. a honra O faz meu professor. parte... O meu professor, Aham. ok? Então, a honra precisa fazer parte do meu caminho de prosperidade. Uau. Eu também penso que nós precisamos aprender a termos identidade. Identidade. A identidade, a descoberta da identidade, ela permite que eu experimente a prosperidade. Vou dar um exemplo. Sim. Ontem nós estávamos numa reunião de conexão, né? Sim. E a anfitriã da casa, nós estávamos ministrando e a filha dela chegou até a anfitriã e abriu os braços. Nós estávamos ministrando, ela prestando atenção na palavra, e quando a neném chegou na frente dela, assim, eu continuei ministrando, Sim. mas ela parou. Sim. E a menina só abriu o braço e a mãe já pegou no colo. Aham. Uau, não falou nada. Não Ninguém falou falou nada. nada. Ela sabe que ela é filha e a mãe se posicionou como tal, como sendo. Então, Sim. assim, quem que nós somos? Uau, somos filhos. Nós somos filhos. Sim. E o filho não come, nós estamos aqui numa mesa linda aqui, né? Sim. O filho não come daquilo que cai, Verdade. das migalhas. E come mesmo. Ele come na mesa. Sim. Então, se eu como na mesa, eu preciso entender e não abrir mão desse mínimo, que é ser filho e comer à mesa com meu pai, Verdade. né? Uau, Então- que forte então- isso, né, Cris? Forte. Eu preciso ter essas coisas. E eu preciso ter um coração grato. A gratidão faz parte do caminho da prosperidade. Porque a gratidão quebra o meu orgulho. A gratidão Uau, quebra o meu eu. A gratidão quebra aquela coisa de o dinheiro é meu e eu eu sou conquistei, e eu. eu. Não, então a gratidão, a honra, a gratidão e a identidade fazem parte. Se você quer ser próspero, eu te indico essas 3 coisas. Ser grato. Então, vamos lá. A Número honra. 1. Honra, Honrar Identidade. identidade e e gratidão. e gratidão. gratidão. Não necessariamente é uma ordem, Sim, tá? Mas são sim. 3 coisas praticáveis ao mesmo tempo. Coisa que devemos aprender Sim. e exercitar. Sim. Exercitar. Deus é contra a riqueza? De jeito nenhum. Que bom, Jesus. Que bom, meu Deus, que o Senhor não Não é. é? Que nós somos a favor também, né, Não Cris? mesmo. Nossa, quantas pessoas na Bíblia você vai lendo que tinha Não tantos é? camelos, tantas ovelhas, tantos não sei o que lá, Povo e era rico, era rico. próspero, Você não vai é? lendo as E era histórias. rico, de verdade. E não cabia no campo, na terra, porque era tão próspero, tão rico, que não cabia naquele espaço de terra. Que teve que doar, mudar. transbordar, Sim. mudar. E essa mentalidade, Valéria, ela é justamente uma mentalidade que vem, uma mentalidade antiga. Sim. É Que nós verdade. herdamos. É uma questão cultural? É questão cultural né? e espiritual. É, eu olha acho que é só. espiritual É. mesmo. Eu, assim, eu vou fazer 50 anos o ano que vem. 50 anos. Meu Olha, Deus. vai Não ter parece, festa, não parece. gente. Mas vai vai ter uma festa Tem gigantesca. um amigo que vai fazer 50 também, que eu não posso falar o nome dele, é o Alex. Ele vai fazer 50 também e ele vai fazer uma festa para nós dois. Vamos Ó, fechar o aí Copacabana sim. Palace É. Ó. e vamos fazer uma festa de reis. E eu penso que muitas travas com relação a isso, sobre associar Deus e o dinheiro e a riqueza, eu tenho vivido isso há 8 anos, há 7 anos. Nossa, Sim. recente. Olha, É, recente. E é. olha, né? Deus Porque tem assim, feito.
eu sempre fui uma pessoa generosa, uma pessoa de se importar com o próximo, mas são conceitos que eu tive, que eu acho que assim, um caráter, uma educação Questão de familiar, caráter, é. você tem algumas coisas Sim. assim, mas uma liberalidade, um destravar, sabe? E você entender várias coisas, eu creio que eu tenho vivido isso recentemente. Que é uma Glória coisa do a Deus. espírito, né? Sim. É uma coisa do Ele te espírito. convence. Que é algo espiritual, realmente. É algo espiritual, espiritual. realmente. Porque ele, o nosso Deus, ele está realmente importando. Assim, eu não vejo, tá? Me perdoe se eu ofender alguém com essa minha opinião. Mas eu não vejo o Senhor falando assim, eu quero abençoar a tua pobreza. É verdade. Uau. Eu tenho prazer em ver você pobre. Não. Não Eu tem. tenho prazer em ver você... Passando uma necessidade, Sim. uma Não é? dificuldade. Eu abençoo, vamos orar, vamos. Então eu quero abençoar a tua pobreza. Não. A Eu não gente vejo vê isso na mesmo. Bíblia, eu não vejo. Não, E eu não estou querendo ser arrogante com isso. sim. Eu estou querendo alertar para que a nossa mentalidade possa mudar, Sim. né? E que isso acabe não só no meio cristão, mas para toda a sociedade. Em Nós não nome de precisamos Jesus. depender do governo. Sim, O exatamente. governo não é o nosso pai, É né? verdade, Pelo é contrário, nós precisamos influenciar o Sim. governo. A nossa provisão vem do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. É isso aí, é o papel E nosso. por que que nem todos prosperam? Porque eu creio que pecam nesses fundamentos, Sim. né? A conversa que vocês tiveram aqui antes são fundamentos, Sim. Sim. são praticáveis, né? Sim. Se você associa isso, tudo isso que ela comentou, eu diria assim que o controle das finanças, ele não tem classe social. É verdade. É verdade. Eu preciso dentro Sim. do meu dinheiro, daquilo que eu recebo, vou dar um exemplo. Quando eu me converti, eu lembro até hoje, eu tinha uma agendinha preta, eu pegava uma caneta Bic azul, Bic, tô fazendo propaganda, Tá propaganda, hein? e eu colocava o meu controle. E quanto que eu ganhava? Um salário, menos que um salário? Você Né? ia Hoje eu fazendo continuo fazendo o mesmo Sim. controle numa planilha Excel, sim, mas Sim. eu continuo fazendo. Sim. Então, assim, eu creio que nós erramos nos fundamentos. Por Certo. exemplo, passa naquilo É que vocês verdade. conversaram aqui sobre uma educação financeira, Sim. que você, uma dentista formada, Sim. né, não teve isso. Não viu É. isso, olha que absurdo. Num né? país, É um absurdo. né, igual o nosso, Sim. considerado aí de uma potência mundial, não Sim. teve isso. Sim. Então, assim, são fundamentos, e eu creio que, para nós, além desse controle financeiro, desse cuidado, nós precisamos ter a bênção do Senhor e realmente experimentar uma prosperidade. Então, os fundamentos nossos estão errados. Sim. Olha só. E eu queria compartilhar, né, com vocês uma coisa muito interessante, porque a gente tá falando que a prosperidade não tem a ver com o dinheiro Sim, mesmo, físico, sim. né? O quanto você Possuir, ganha. né? Sem eu ter. Exatamente, que meu pai sempre fala, até esse testemunho ele dá na igreja várias vezes, que minha avó sempre foi uma pessoa simples, que ganhou uma Sim. aposentadoria, e ela sempre foi muito próspera. Muito próspera. E Ele falou era- do carro, né? Sim, que- sempre conseguia trocar de carro. Ela gostava muito de viajar, né, quando ela tinha as condições. E sempre que tinha um grupinho de terceira idade, ela assim, tava lá mesmo no que ela não meio. conhecesse as pessoas, ela conseguia pagar a viagem dela, viajava de navio, e Que viajava bonitinha. pra não sei aonde, sozinha. Porque Olha. Deus realmente fazia ela uma mulher próspera. E em meio a Verdade. tão pouco que ela ganhava, ela se organizava e ela era próspera nas finanças Sim, dela, né, sim. nesse caso. Mas a gente via um fruto que realmente era do Senhor, né? É um E às vezes a exemplo pessoa pra fala, família. nossa, eu ganho tão pouco, eu nunca vou ser próspero, né? Quando a pessoa associa realmente ao Sim. dinheiro, Só né? dinheiro. Mas não é isso, né? A prosperidade, ela é outra coisa, né? Vai muito Olha que além, testemunho lindo, né? Lindo esse testemunho. A minha mãe, ela é aposentada também. Ela não gosta que eu fale a idade. Não precisa falar a Não idade, precisa, né? não precisa. Mas ela é aposentada e ela vive com a aposentadoria dela, Uau, né? que bonitinho. E eu vejo ela passeando pra cima e prosperidade. pra baixo. Aí eu gosto muito dela. E eu vejo ela só passeando. Se Deus não é contra a riqueza, por que que em Mateus 19:24 diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico herdar o reino? Meu Deus. Eu pergunto mesmo. Eu gosto de perguntas assim pra causar. Essa passagem, ela tem algumas controvérsias, no sentido... Tem gente que interpreta de algumas formas que eu respeito e não sou dono da verdade. Mas no original, né, como seu pai sempre fala, original ali quer dizer original mesmo, né? Sim. A Então, raiz. camelo ali quer dizer camelo. E agulha quer dizer agulha. Então, eu posso...
numa ministração, tentar utilizar uma figura. Sim. Quando você fala, por exemplo, eu tô morrendo de fome. Não tá morrendo. Você Tá tá com morrendo de muita fome, fome, não é? né? Sim. Pois é. Então, a passagem ali, ela quer literalmente dizer isso. Mas ela também me traz a aplicação do que nós falamos. Jesus está tendo uma conversa com o jovem rico, e a Bíblia destaca em Mateus, Marcos e Lucas que ele é rico. Sim. Então, já me mostra a identidade, quem ele é. Sim. E ele tem uma conversa. Antes de falar sobre isso, ele fala sobre a honra. O próprio jovem fala, olha, eu tenho... O Senhor Jesus conversa com ele sobre honrar o pai e a mãe. Sim. Sim. Eu penso, gente, que muitos de nós hoje não são prósperos porque desonraram, não consertaram isso com seu pai e com a sua mãe. Olha que Uau. forte isso, né? Que sério isso. É sério, porque você pensa, por exemplo, você é uma doutora formada. Se o seu pai não te apoiasse com oração, com ajuda, com dizendo, filha, vai, Sim. talvez você até conseguisse, mas eu diria assim, poxa, com o apoio dele foi Mais melhor, fácil, muito né? melhor. Meu Sim. Deus, muito. Com a mãe orando. Então, Sim. assim, os pais cristãos, eles têm uma responsabilidade muito grande nessa questão. Agora, se eu vou contra isso, e eu vejo pela Bíblia que Deus deu os filhos para os pais e falaram assim para os pais, olha, esses filhos são uma herança, eu estou dando para vocês cuidarem, né? E eles são flechas na mão de vocês, ou seja, quem é que dá destino para os filhos? Uau. São os pais. pais, é Se eu verdade. desonro o meu pai e a minha mãe, Qual o destino que você tá para onde que foi essa exatamente, flecha? sendo levado? Né? Provavelmente ela errou o alvo, se é que ela foi lançada. Então, a honra, o jovem rico, o Senhor Jesus conversa com ele. E ele fala, não, mas eu tenho praticado os mandamentos. Ok, Sim. então agora você precisa vender tudo que você tem. E aí foi onde pegou. Por quê? Porque o moço era tão apegado às riquezas, aquilo tomava conta Sim. do coração dele. Eu penso que Deus, ele não tem medo de ser comparado. Uhum. Porque o verdadeiro é verdadeiro. É o eu sou, né? Eu Não sou. tem, Então, assim, quando ele Nada fala se assim, compara, né? não Não tem tenha outros comparação. deuses diante de mim. Ele não tá Sim. falando porque ele tem medo dos outros deuses. Ele tá Sim. falando assim, Que ele é basta. para você. Eu não quero que basto. eu não quero que seu coração esteja contaminado com alguém que seja falso. Aí você encontra um jovem rico, totalmente com o coração tomado pelas riquezas, Sim. e ele ficou triste e saiu e não pôde Não fazer. seguiu. Então o Senhor Jesus ali, ele fala, olha, é mais fácil isso acontecer do que isso acontecer. Entendi. Agora, eu preciso olhar para o ministério de Jesus, por exemplo. Eu tenho Zaqueu. Sim. Zaqueu era rico? Sim. Sim. Sim, ele era um homem rico. Ele se converte, ele pratica a honra com quem ele desonrou Sim. e ele se converte. Sim. José de Arimateia era rico? Sim. Era rico. Sim. E ele entrou no reino. Nicodemos. Quem assistiu The Chosen a primeira temporada, Sim. e eu só assisti a primeira ainda. Então, você vê a crise dele. Sim. Sim. Né? Uma crise existencial, porque vai Existencial. tudo contra o Ele que ele estava havia. desesperado. Sim. Sim. Mas ele era um homem de posses, Sim. um homem honrado. E se você for ler os evangelhos, ele se converte depois. Sim. Sim. Então, assim, de alguma maneira, o Senhor Jesus, ele não diz assim, olha, não vai entrar. Vai entrar. Talvez seja difícil, Sim. mas vai entrar. Por quê? Porque Nicodemos entra, José de Arimateia entra, Zaqueu entra, né? E quantos outros homens e mulheres de Deus que entraram? Em Atos você vê vários que tinham Sim. posses e entraram. Jesus era rico. Jesus era rico. Ele só por um tempo, por amor a nós, abriu mão de tudo Sim. isso, mas ele é rico. E eu acho que até quando a gente começa a falar desse assunto, né, do jovem rico e de tantas outras pessoas que foram ricas e se converteram, né, a gente está falando muito sobre o coração, Sim. né? Como o jovem rico tinha o coração nas riquezas, esses outros homens, todos que citamos, tinham seus corações já no Senhor, No Senhor, né? que No abriu Senhor. mão. Foi né? o que o Abriu bispo mão falou, daquilo, eles sim, honraram os honraram. compromissos, né? Quem eles haviam desonrado e reorganizaram as Sim. vidas. E aí foram seguir o Senhor, né? Entregaram seus corações. Então o problema não era a riqueza, Não o era problema riqueza. era o coração. Era o coração. Eu tenho ouvido uma frase que diz a riqueza ela só revela o que está no coração. Verdade, gente. Tem uma frase que fala assim: você quer conhecer a pessoa, dá poder pra ela.
É bem isso. Sim. É bem isso. A pessoa, ela realmente se mostra quem ela é. Pessoa com poder, com riqueza. E quando que a riqueza, né? Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Sim. Quando que a riqueza ela se torna um problema? Quando que ela é um problema? Então, eu creio que nem a riqueza e nem a prosperidade são um problema. O problema é o Certo. coração. O É coração. o coração da pessoa. Continua sendo o grande problema. É lógico, se nós fôssemos falar de riqueza ilícita, claro, ilícita, claro, Sim, nós sim. estamos falando de dentro de um padrão normal. Sim. Então, uma Sim. riqueza normal, fruto de um trabalho, de uma herança, Sim. De um enfim, investimento, de de um qualquer investimento, coisa. Aham. ok? Então, dentro disso e dentro de uma prosperidade bíblica, então, assim, eu não vejo que isso é o problema. Eu vejo que o problema continua sendo o coração. E é o Sim. coração. Eu tenho, assim, um pequeno testemunho. Na conversão do Renildo, do meu marido, é, eu já havia me convertido e nós tínhamos já a empresa. E o meu marido, ele era muito preso ao dinheiro, às posses, ao que ele podia fazer com os recursos que nós tínhamos. Aham. E no processo de conversão dele, eu coloquei para o Senhor. Senhor, se o Senhor precisar usar minha vida para que ele se converta a ti, e eu achando que o coração do meu marido estava em mim. Uau, E o não Senhor, da tava. noite pro dia, fechou as portas e arrancou tudo que ele tinha. Então, a palavra de Deus fala, né? A boca fala que está cheio o coração. E o Senhor, verdadeiramente, é só o Senhor que conhece o coração das pessoas. E eu achei que o coração dele, naquele momento, hoje eu sei que está, né, amor da minha vida? Naquele momento, eu achei que o coração dele estava em mim, mas não, estava nas posses que nós tínhamos, no Sim. poder que ele tinha. E o Senhor, Reposicionou o Reposicionou. coração dele. exatamente, Cris, olha que Gostei palavra dessa linda. palavra, né? Reposicionou. Reposicionou o Exatamente. coração dele. Foi de uma forma não muito boa, mas o fruto foi ótimo. E é isso, o Senhor nos reposiciona quando Ele tem algo conosco. Quando a gente se posiciona, Corrige, o Senhor né? nos Corrige, reposiciona, né? corrige, E a correção reposiciona. às vezes não é tão boa, né? Não é. Não, Mas ele corrige em amor. E aí. mas o resultado é maravilhoso. Tudo que o Senhor faz é bom. Mas tem gente, hoje eu sempre, quando as pessoas nos procuram, a minha e a minha esposa, eu sempre falo assim, olha, o que eu vou conversar com você, tentar ajudar, é fruto de um testemunho, porque Sim. nós passamos por Sim. isso. Sim. Há 15 anos, 14 anos atrás, nós passamos muito. E aprende muito, né, Bispo? Você usou a Aprende. palavra, aprende, nós aprendemos. Sim. Tem gente que mesmo passando, ela Não não aprendeu. Exatamente. Ela não aprende. aprendeu. Ela sofreu. E Ela fica ali sofreu em patinando, vão. né? Sofrendo. Ela sofreu em vão. Então não avança. E aí você associa isso, essa mentalidade de pobreza, de escassez, de viver uma vida pobre, ela acha que isso é bom, que Deus está nisso. Então, Entendi. ela não tem, ela está sofrendo por isso, Sim. e Deus se agrada que ela ganhe pouco, que ela passe dificuldades, que ela necessite de Sim. uma cesta básica, ela até Porque- se sente bem. Pois é. Então, assim, é uma herança maldita que nós temos, É verdade. de depender de um benefício do governo, Sim. sabe? E Uau. coisas desse tipo. Sim. A pessoa pode, de repente, em um momento da vida, sim. Todos podemos passar, mas se posicionar, não aceitar uma situação. Deus não tem isso pra nós. Não Deus é não pra- tem O deserto miséria. não é. Não, o pra deserto vida não é inteira, pra- É né? uma escola, não é pra vida. E assim, gente, eu quero falar isso, quero dar um testemunho. Eu cheguei a receber cesta básica da Sim. igreja. Sim. Sim. Eu não vejo problema E te nisso. fortaleceu. Se precisa, Você né? precisou. Pois é, mas assim, quando se aprende, você Sim, passa. Exatamente. E quando não aprende? Você vai ficar dependente daquilo. Pois Até é. quando? Até quando? E é isso que Deus quer para os Não. filhos? Não, não O quer. filho come na mesa, não come a migalha que cai, né? Então, é complicado. Bom, Bispo, para nós fecharmos o nosso Uau. bloco, quais são, se você pudesse dar um conselho hoje para que a pessoa ela tenha uma vida próspera, qual seria? Eu queria fazer um desafio para você, para nós e quem está assistindo depois ou em casa agora, que você fizesse um teste. Existe, assim, 3 perfis de pessoas que eu acho que a gente pode analisar. Sim, O primeiro é o gastador. sim, É o perfil da pessoa, eu sou gastão. sim, É uma cultura do Ocidente. Nós gastamos, então a pessoa, finanças para ela está relacionada totalmente a ser o gastador. Gastador. Ela não sabe, ela desesperadamente ela precisa Gastar. gastar, não é? Independente de qualquer coisa. hein?
E aí, como nós conversamos antes daqui do podcast, nós estávamos falando sobre isso, né? Se é o homem, se é a mulher, sim. né? O nosso carro, né, vale mais do que 100 blusinhas de vocês, né? Então, assim... Viu, gente? As blusinhas podem ser compradas porque são baratinhas. O carro é mais Vendam o caro. carro dos maridos e comprem Não é? blusinhas. Meninos, comprem blusinhas para suas esposas. Mas enfim, a equivalência, né, Sim. é o 1 por 100, e eu acho que as blusinhas ainda saem mais O baratas. que é uma blusinha? Uma luz no cabelo. O que mais? Vai falando. Não aí. é? Não, não, não. A unha toda A semana. unha toda semana. Ok. O investimento. Então, assim, o perfil gastador, ele precisa pensar. Sim. Porque, assim, eu não vejo um outro perfil. Se alguém depois tiver alguma ideia, pode me falar, eu estou aberto a aprender. Então, o perfil gastador, eu preciso tomar esse cuidado. O outro perfil é o extremo. Qual é o outro perfil? É o... Que retém mesmo. É isso mesmo. Aquele que ele guarda, Mão é o fechada. poupador. Eu não vou usar essa palavra, né? Mas até se Eu ia usar, precisa, eu ia ele usar não outra. tá Eu usei mão disposto. fechada. Ele não está disposto, ele é poupador ao extremo. Mas nem para dar uma oferta. Esse aí, ele poupa no nível hard. Salomão, Mas esse perfil é mais difícil. ele é mais difícil. Quando assim, as pessoas te procuram para pedir um conselho, né? Com certeza ajuda, é gastador. esse Essa é a maior perfil é mais parte. difícil. 100%. O poupador não existe, tá? Nossa. Então, e Salomão, Eclesiastes 4, se eu não me engano, Salomão está observando vários perfis de pessoa. Uma das pessoas tem esse perfil. Ele era solitário, ele trabalhava muito e ele não usufruía do que ele estava trabalhando. Ou seja, ele escondia dele mesmo e não gastava nada. Olha só. E eu diria que o terceiro perfil, eu acho que é o nosso grande desafio como cristão, como pessoa, como alguém que tem ao Senhor, é o perfil de filho. De filho. De filho. Uau. Por quê? Porque o filho de Deus, ele ouve e ele faz, ele diz, ele recebe e ele pergunta para a fonte. O que é que o Senhor quer que eu faça com Tem esse um dinheiro? diálogo, tem um relacionamento, é isso. Porque eu com entendo Deus. que o dinheiro ele tem um propósito. Sim. Verdade. Eu tenho um propósito. O dinheiro, eu não ganho dinheiro, a moeda, os recursos, para eu usufruir somente. Sim, Né? Ele verdade. tem um propósito. E se nós estamos falando de uma eternidade, se nós somos pessoas espirituais, eu não posso tirar o meu Deus. Então eu preciso me posicionar como filho e perguntar a ele o que é que o Senhor quer que eu faça. Eu ganhei. Vou profetizar. Profetiza aí, Profetiza. mas profetiza Já tô forte, que eu estou com as duas mãos Isso, com as duas estendidas. mãos. Aí ela só tem uma mão. As Ai, duas, Jesus pronto. Então, Cristo, as 50 duas. para cada um. Tá bom, pode Você ser. ganhou 50 mil, era 50 mil, Tá, ok? eu recebo, em nome Qual de é o Jesus. propósito? Pode até ser trocar de carro. Sim. Pode ser trocar. Eu quero. Enfim, mas eu preciso perguntar. Então, assim, eu começaria fazendo essa autoanálise. Qual é o meu perfil? E a partir daí eu tomar decisões. Olha, se eu sou um cara gastador, uma pessoa que gasta demais, eu preciso encontrar o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Ser filho. O equilíbrio é tudo, Se eu né? sou o poupador ao extremo, que parece ser bonito, mas não é, Não é. eu preciso voltar no equilíbrio, ser filho. Gastão Então, também desequilibrado. Não dá. Né? Tem que ser filho e tem que consultar o Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com esses 3 milhões que o Senhor vai me dar? Mas Em nome eu de recebo Jesus. aqui agora, em nome de isso Jesus. aí. O segredo é o equilíbrio. Então, Equilíbrio. E a comunhão ali com É, o pai, né? o conselho é Comunhão com consultar Deus. o pai. Consultar a Ele e praticar a honra, praticar a identidade de filho, praticar a gratidão. Uau. Bispo Clô, nós temos Nós uma temos uma pergunta. pergunta hoje. Ai, Eu meu gostei que Deus. vocês estão interessados nesse assunto, viu, minha gente? Estamos gostando muito. Temos que voltar mais vezes com esse tema. Vamos lá, a Rafa que fez, Rafa Cardim. Lê pra gente, vai que eu tô com Sabemos coisa que aqui. devemos honrar pai e mãe, mas como honramos isso em questão de exemplos? Eu acho que, de repente, será que cabe aqui de repente, o pai lá atrás fez alguma coisa que magoou, alguma coisa, como você honra? Será que é isso que a Rafa quis dizer? Eu acho que ela quer exemplos de como honrar. Exemplos de como honrar. Eu sempre falo com os meus filhos sobre essa questão, Uhum. porque ali não fala se o pai tem que ser cristão ou não. Não Se a mãe mesmo. está certa ou se a mãe está errada ou o pai. Então, assim, honra é honra. Honra é honra, Honra é honra, independente. então eu preciso honrá-lo. Então, como eu honro meu pai e a minha mãe? Se eu os tenho vivo e eu tenho algum problema com eles, então eu preciso Consertar isso daí. consertar. Eu preciso consertar isso daí. Gente,
eu já sou casado há 26, mas eu moro já longe de casa há quase 30, porque eu fui pro seminário e tal, Sim. várias coisas. Aham. Então, assim, eu moro distante dos meus pais há um bom tempo e são separados. Mas por diversas vezes eu tive conversas com eles de olhar um no olho do outro e falar, olha, você me desculpa, você me perdoa. E Sim. eles comigo, porque Sim. também desonraram. Sim. Então, quando você tem erros no processo da honra, conserta, vai e Tem que fala, consertar. certo? Ah, ok, eu não tenho esse problema, mas os meus pais moram longe. Sim. Então, sempre que possível, você precisa mostrar a honra. Porque, assim, a honra, você pode, não está relacionada a presente, Certo. mas o meu sogro falecido, ele era um militar falecido. Uma das formas que ele gostava de ser honrado, então que ele se sentia honrado, é chegar para ele e fazer assim com a mão. Pra ter Continência. 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 Olha que legal. Ele enchia o peito assim E se e sentia ficava honrado. honrado. Olha que legal. Ok? Simples gesto, né? Gesto. Agora, assim, eu creio que todo pai, ele, quando ele ensina o filho, o que ele espera? Ele espera que o filho obedeça. Sim. Sim. Então, como eu devo honrar meu pai e minha mãe? Obedecendo. Obedecendo. Estando presente. Sim. Ah, eu tenho que ver meu pai e minha mãe, eu moro longe todo dia. Não, mas será que uma vez no por semestre, né? Uma Uma vez por mês, ligação. uma ligação, sabe? Não posso, enfim. Eu também tenho a vida corrida, os Sim. meus pais Sim. sabem disso, mas sempre que eu posso, eu apareço. Dá uma paradinha e dá um tempinho Então, pra assim, eles, né? a honra, mais do que a palavra, ela é feita com demonstração. Sim. E a pessoa às vezes se sente honrada com um gesto que você fala, cara, mas só isso, Só você precisa isso. de... Então faça, né? É a Só honra, isso. eu ia falar a honra, a obediência, Sim. o respeito, Demonstrações, né? Eu acho né? que os filhos hoje tendem muito a pensar que os pais são amigos. Exatamente. Os pais são amigos, Sim. mas eles Sim. não podem Mas eles ser são tratados pais. como amigos. Não. Eles Eles têm são que ser pais. tratados como pais, Tem que porque ter eles uma têm a honra, um honra, respeito. né? Eles podem ser seu confidente, a pessoa que ora pelos seus sonhos, Sim. mas eles são seus pais, pais. então você tem que ter o Porque eles respeito, têm tem uma que ter a obediência. responsabilidade sobre os filhos que Deus vai cobrar deles. Exatamente. Né? Não vai cobrar como amigo, vai cobrar como pai e mãe. Fica a dica para um próximo assunto de podcast, falar sobre educação de filhos. Já está É. marcado, E eu né, acredito gente? que serão necessárias algumas semanas, porque o Uau. assunto é extenso. Não, olha, nós já temos Eu aí, então, acredito. vários podcasts pra gente Por trabalhar esse favor, assunto. trabalhe, E porque é importante, olha, muito. importante para nossa igreja, importante para nossa sociedade, importante para nós. Eu, como mãe, a Cris vai ser mãe ainda, e a gente precisa, assim, de falar sobre esse assunto. Sim. E rege até a nossa prosperidade. Com a honra. A certeza. honra faz parte Com do caminho da certeza. prosperidade. Ai, que bom que a sua participação, gente, ele foi um pouco difícil no Gostei do começo, Bispo Clô. mas eu sabia que ia ser uma benção, por isso que eu insisti. Eu sou insistente às Obrigado. vezes. Glória a Deus. Parabéns. Foi muito bom Parabéns. estarmos juntos. Muito bom Foi mesmo. muito bom, uma bênção. Você é você verdadeiramente homem de Deus e que nós nos inspiramos e é um exemplo para nós. Obrigado. Nós É amamos verdade. a sua vida. Toda a glória ao verdade. Senhor. E muito obrigado pela participação. Foi uma bênção. E com certeza Sim. vai voltar mais vezes, né, Cris? Com certeza. Já temos Muito obrigada aí- por vir, dedicar Obrigado. seu Obrigado pelo tempo, sua convite. experiência. Foi uma honra. Ah, que bom, nos sentimos honradas de Foi tê-lo uma também. honra. Obrigado. Muito Obrigada e obrigada a todos que estão em casa nos assistindo online ou as Sim. pessoas que irão nos assistir depois, né? Muito obrigado. Comente lá, faça a sua pergunta que a gente vai encaminhar para o Bispo Clodoaldo para que ele É isso possa mesmo. estar respondendo no decorrer da semana. E muito obrigada pela participação de todos. Cris, foi muito bom Foi você muito de bom. apóstola hoje. Fiquei de apóstola hoje. Muito Ficou. bom. Combinou. Como diz minha mãe, ornou. 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 Tem os traços, né? Tem. Tá no sangue, Tá brincadeira. no sangue, tá no sangue. Deus Uma abençoe, bênção. gente. Obrigada por Deus assistirem. abençoe. E inscreve aí no canal para receber a notificação. Envia para alguém que você ama para também ter esse conhecimento e ouvir mais do que Deus nos ensina sobre a prosperidade. E nos vemos quarta que vem, né? Ah, vou entregar o presentinho do Bispo Clodoaldo para Isso, de obrigado. nós aqui, né? Obrigado. Nós encerrarmos. E até uma próxima, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada a todos. Obrigado. Uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde.